Oi gente, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Valéria e o caso que eu trouxe para vocês hoje fala de um cara que encontrou e se casou com o amor da sua vida. Kristen is the most wonderful person I've ever met. She's incredible in so many ways. So kind and caring and sharing. And I just can't wait to just spend the rest of my life with her. Perfeito, né? O que pode dar errado se você se casou com o amor da sua vida? Pode dar, e pode dar muito errado. Vocês vão ver o que aconteceu com o Gregory de Villers. Ele achou que seu casamento seria o do tipo felizes para sempre. Antes da gente seguir com esse caso, se inscreve aqui no canal que sempre tem casos surpreendentes como o de hoje. Então vamos lá? Direto pro vídeo. A antagonista dessa história, aparentemente improvável, é a Kristen Rawson. A Kristen nasceu no dia 25 de outubro de 1975 em Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. A Kristen tinha mais dois irmãos. Ela era a filha mais velha da Constance e do Ralph Rawson. E a família dela morou por um tempo na Califórnia, onde o pai da Kristen era professor. Só que aí, em 1991, o pai dela aceitou um emprego como diretor de um colégio na cidade da Virgínia. E aí a família toda teve que se mudar para lá e a Kristen foi estudar num colégio só para meninas. E aí, nesse colégio, a Kristen começa a beber cerveja, fumar cigarros, chegou a experimentar outro tipo de erva, se é que vocês me entendem. E aí, com 17 anos, ela já era usuária de outras substâncias tóxicas bem mais fortes. Só que aí, com 19 anos, em 1994, ela decide ir para a universidade para tentar sair desse vício. Mas ela não consegue, ela tem uma recaída e aí ela larga a faculdade e vai morar em San Diego. A gente consegue perceber aqui que a Kristen tem uma adolescência bem conturbada. Mas o que acontece? Em 1995, com 20 anos, a Kristen conhece o Gregory de Villers. Eles começam a namorar, ela consegue largar o vício, entra de novo na faculdade e em 1998 ela se forma com honras na faculdade de San Diego. E ela começa a trabalhar como toxicologista no consultório médico legista da cidade de San Diego. E no ano seguinte, 1999, a Kristen e o Gregory se casam numa bela cerimônia para os amigos, para a família, com direito até a um discurso apaixonado do Gregory, dizendo como ele amava a Kristen e o quanto ele queria passar o resto da vida ao lado dela. Até aí, tudo perfeito, como uma história de amor deve ser. Mas será que a Kristen pensava do mesmo jeito que o Gregory? Na segunda-feira, dia 6 de novembro de 2000, logo de manhã, o Gregory ainda estava deitado na cama, meio grogue, falando devagar, e a Kristen viu que ele não estava bem. Então ela liga para o trabalho dele às 7h42 da manhã e avisa que o Gregory não estava passando bem e que ele não iria trabalhar naquele dia. A Kristen deixa o Gregory em casa e vai para o trabalho no laboratório por volta das 8 horas. Alguns colegas de trabalho dizem que viram a Kristen chorando no banheiro por volta das 9 horas da manhã. E o síndico do condomínio de apartamentos que eles moravam diz que viu a Kristen voltando para casa por volta aí do 12:30. Disse que ela parecia muito nervosa e que ela subiu as escadas correndo. Depois, a Kristen sai de novo e volta uns 40 minutos depois com algumas compras. E aí ela fica no apartamento e almoça com o Gregory. E segundo a Kristen, ela pergunta pro Gregory por que ele tá ali meio sonolento, meio grogue, e ele fala para ela que ele tinha ingerido um pouco de oxicodona e clonazepam, que eram medicamentos que a Kristen usou na época em que ela fez um acompanhamento médico para largar aquele vício. Depois do almoço, o Gregory foi para a cama, foi descansar e a Kristen voltou para o trabalho. Mas aí ela sai de novo por volta das 2:30 e durante a tarde até as 6:30 a Kristen volta no apartamento mais 2 vezes, até que às 8 horas da noite ela volta para casa. E ainda, segundo a Kristen,
Quando ela chega, o Gregory tá dormindo. Aí ela dá um beijo na testa dele e vai tomar banho. Quando ela volta pro quarto, ela vê que ele não estava respirando e que o corpo dele estava gelado. Ela liga para a polícia às 9h22 e diz que ela acha que o marido tirou a própria vida. Aí eles pedem para ela colocar o Gregory no chão e fazer uma massagem cardíaca nele. Quando a ambulância chega, o Gregory está no chão. Ele ainda é socorrido, mas quando ele chega no hospital, o Gregory, aos 26 anos, é declarado sem vida às 10h19 da noite. No hospital, a Kristen fala para as enfermeiras que ele poderia ter perdido a vida por causa de uma overdose de medicamentos, mas a família do Gregory não acredita nessa teoria da Kristen, principalmente o irmão dele, o Jeremy. Ele sabia que o irmão não faria isso. O Gregory estava bem, os dois tinham uma viagem marcada para os próximos dias, então não tinha sentido nenhum ele ter tirado a própria vida. Então ele vai nessa mesma noite até o apartamento do Gregory. E quando ele chega lá, tá tudo em ordem, tudo no lugar, só tinha algumas pétalas de rosas espalhadas pelo chão, mas ainda assim ele não encontrou nada que parecesse suspeito. Então, para surpresa do Jeremy, tudo indicava mesmo que o Gregory tinha tirado a própria vida. Só que aí, quando ele estava saindo do apartamento, ele encontra a Kristen acompanhada de um homem chegando no apartamento. E ela apresenta esse homem como Michael, um colega seu de trabalho. A polícia foi informada sobre o que aconteceu e no dia seguinte, a Kristen é entrevistada pela polícia. E ela é questionada se existia algum motivo para que o Gregory tirasse a própria vida. E ela diz que o casamento deles estava passando sim por uma fase problemática. Segundo a Kristen, o Gregory teria descoberto que ela tinha um relacionamento fora do casamento e ele teria ficado muito chateado, com muitos ciúmes, e isso poderia ter levado ele a tirar a própria vida. A princípio, a autópsia revelou que tinha uma grande quantidade de medicamentos, aqueles que a Kristen usava um tempo atrás. E isso reforçava ainda mais a hipótese dele ter tirado a própria vida. E sem outras evidências concretas, o caso já estava sendo encerrado quando Jeremy, o irmão do Gregory, entrega para a polícia uma gravação que ele mesmo fez. It's hard for me to believe that my brother committed suicide. I don't think he did. I don't think he did. I don't think so either. I think it was accidental. Well, I don't know. We don't know, and we won't know until the results are back. Nessa gravação, o Jeremy pergunta para Kristen sobre o que tinha acontecido com o Gregory e ela acaba admitindo que ela mantinha escondido um relacionamento com o Michael, aquele homem que estava com ela, quando Jeremy encontrou com eles na porta do apartamento na noite que o Gregory perdeu a vida. O Michael era um dos médicos legistas que trabalhava no mesmo laboratório que a Kristen. E depois que os investigadores ouviram essa gravação e viram que a autópsia do Gregory foi feita por este mesmo médico que era o amante da Kristen, os investigadores enviam todo o material para uma análise em outra perícia e a partir daí o caso passa a ser um possível homicídio porque poderia ter tido algum interesse em atrapalhar a investigação, né? Ou pior ainda, interesse em esconder a verdade sobre o que realmente tinha acontecido com o Gregory. E olha só, a nova autópsia relatou que o Gregory já estava sem vida há no mínimo 1 hora antes da ambulância chegar. O Gregory apresentava uma broncopneumonia e ele tinha 550 ml de urina contida na bexiga. E de acordo com os médicos especialistas, uma pessoa consciente sente vontade de fazer xixi quando a bexiga atinge 150 ml. E quando chega a 400 ml é o limite. A vontade se torna urgente, já quase não dá nem para segurar. Então tudo indica que o Gregory já estava inconsciente de 6 a 12 horas antes de perder a vida.
Primeiro, porque a broncopneumonia acontece quando as secreções que são expelidas no processo respiratório se acumulam nos pulmões. E isso é muito comum em pessoas que estão em coma ou sob uso de forte sedação. E segundo, porque dificilmente uma pessoa consciente não iria correndo para o banheiro. Os investigadores também descobriram que a Kristen doou todos os órgãos do Gregory e pediu que a cerimônia de cremação acontecesse assim que os órgãos fossem retirados. Alguns colegas de trabalho dela, que estavam no laboratório no dia que a primeira autópsia foi feita, eles disseram que enquanto o corpo do seu marido estava na maca ao lado do necrotério, a Kristen e o Michael estavam juntos, se beijando ali por perto. Os novos testes toxicológicos que foram feitos encontraram uma dose altíssima de fentanil, além de oxicodona e clonazepam, que já tinham sido encontrados antes. Esses eram os medicamentos que a Kristen tomava. O fentanil é um medicamento analgésico muito forte. Ele é 100 vezes mais forte que a morfina, mas ele pode causar dependência e o risco de overdose ao injetar fentanil é 2 vezes maior do que ao injetar outro entorpecente e 8 vezes maior do que injetar outros medicamentos que podem causar dependência. E na época, no ano 2000, não era exigida a testagem de fentanil nas autópsias, até porque não é um medicamento de fácil acesso e normalmente ele não é usado de forma exagerada e é sempre controlado pelo médico. E a Kristen sabia de tudo isso, porque ela trabalhava no laboratório diretamente com essas análises. E aí foi feita uma auditoria no laboratório onde a Kristen trabalhava e se constatou que faltavam 15 adesivos de fentanil, 10 miligramas de fentanil injetável e faltavam também quantidades de oxicodona, clonazepam e metanfetamina. Claro que a Kristen é interrogada, mas ela não confessa nada, mas fica aquela dúvida, nos investigadores. Inclusive, uma das detetives mostrou para a Kristen todas as provas que eles tinham e mesmo assim, ela manteve a versão de que o marido tirou a própria vida. Mesmo com tantas evidências, foi emitido um mandato para tentar encontrar mais provas e aí os investigadores fazem uma busca no computador da Kristen. E eles encontram várias pesquisas sobre o uso do fentanil e encontraram na caixa de e-mail dela um registro comprovando que a Kristen e o Dr. Michael, que também era casado, tinham participado de um congresso durante uma semana que tratava sobre o uso do fentanil. E aí não tem jeito, tudo começa a apontar para Kristen. E no dia 25 de junho de 2001, 7 meses após Gregory DeVillers perder a vida, a Kristen é presa acusada de homicídio. Ela fica 6 meses presa até que no dia 4 de janeiro de 2002, a família dela paga a fiança de mais de $1 milhão e aí ela pode aguardar o julgamento em liberdade. O Dr. Michael, o médico legista e amante da Kristen, não foi acusado de nada. Ele só foi demitido no departamento legista de San Diego, onde ele trabalhava com a Kristen, e aí ele volta para o seu país natal, a Austrália. Mas e aí? Será que isso foi certo? Como ele sabia de tudo que ela planejava, será que ele também não deveria ser acusado? Ou não? Como ele não participou ativamente do plano, ele está livre de qualquer acusação? O que vocês acham? O Dr. Michael deveria ou não deveria ser acusado? Deixa aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. O julgamento da Kristen começou em outubro de 2002. 3 médicos especialistas foram chamados no tribunal e eles confirmaram que nenhuma pessoa estaria respirando e consciente com aquela quantidade de fentanil que foi encontrada no sangue do Gregory. Eles concluem que por conta da concentração sanguínea no corpo dele, esse medicamento teria sido dado ao Gregory várias vezes durante as horas que ele ficou inconsciente
antes de perder a vida. Um mês depois, em novembro, a Kristen foi considerada culpada por homicídio, com a circunstância especial de que o crime foi cometido com o uso de veneno. E em dezembro, ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade nenhuma de liberdade condicional. A Kristen Rawson está cumprindo a sentença dela na penitenciária da Califórnia. Foram feitos vários documentários sobre esse caso e ainda foram escritos 2 livros sobre essa história, que no começo até lembrava um filme de amor, mas de amor não tinha nada, pelo menos não pelo lado da Kristen. O casamento deles durou cerca de 1 ano e meio, e se ela queria tanto ficar com o Dr. Michael, era só se separar e pronto, não precisava de tudo isso. O que ela fez com o Gregory foi de uma crueldade enorme, até parece roteiro de filme, né? Mas não de romance, mas sim filme de terror. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que sempre tem vídeos interessantes por aqui, combinado? E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!